que eu vou fazer hoje, espero que não vos aborrecer. Há aqui umas pequeninas análises que são um bocado minuciosas, espero que isto não adormeça. O que é que eu vou fazer? Vou procurar mostrar que atualmente joga-se no plano político, e o plano político, como sabem, tem uma incidência imediata em múltiplos planos da vida social. Joga-se no plano político duas grandes tendências que, no meu entender, são opostas. Uma, a que eu chamarei ecologismo, a outra, subejamente conhecida, o populismo. Para contextualizar, como se diz, este embate e este conflito, que me parece cada vez mais evidente, basta olhar para o que se passou hoje na Cimeira da ONU, basta olhar para os tweets, para o tweet de Trump falando da Greta, para nos termos dois sinais desse embate, precisamente, entre um pensamento ecológico, digamos, e um pensamento populista. Para contextualizar este conflito, eu vou começar por falar daquilo que se poderá um dia chamar a sociedade digital. Quer dizer, eu vou procurar, muito rapidamente, analisar aquilo que eu chamo a subjetividade digital. Quer dizer, o tipo de sujeito que está a ser produzido pela revolução operada pelas novas tecnologias, porque essa subjetividade é a que vai, por um lado, receber o embate dessas forças, do ecologismo e do populismo, e vai, por outro lado, agir dentro delas, ou contra elas. Portanto, vou começar por analisar um bocado a subjetividade, melhor que o sujeito, não é? A subjetividade, porquê? Porque a subjetividade é precisamente uma espécie de mapa do espírito de um indivíduo e na sua integração com uma coletividade, numa coletividade. Portanto, a minha questão, para começar, é que tipo de subjetividade é produzida pela sociedade digital. Michel Serres, um filósofo francês que morreu há 2 meses, escreveu muito sobre a transformação atual operada pelas novas tecnologias. E ele estudou, sobretudo, a percepção do espaço e a transformação que o sujeito está a ter da percepção do espaço. Ele compara o espaço que o endereço postal supõe, antigo, com o espaço do endereço eletrónico. O primeiro refere-se a uma morada numa rua de uma cidade num certo país. As referências estão localizadas no espaço euclidiano ou simplesmente métrico. O segundo, eletrónico, não implica coordenadas métricas, apenas um lugar num espaço não referenciado, um espaço de vizinhança ou topológico, como diz Michel Serres. E ele mostra em seguida que
Tal como para a revolução da imprensa, esta alteração vai trazer consequências profundas no domínio jurídico, social, político e psicológico. Notemos que a transformação do espaço real implica uma alteração correspondente na percepção ou na experiência do próprio sujeito no espaço exterior. Esta coincidência entre experiência e realidade é ainda mais evidente na transformação que sofre o tempo. Portanto, a duração vivida pelo sujeito. Podemos tomar o utente do telemóvel como exemplo do que está a acontecer no tempo social. Que experiência do tempo tem o utilizador do telemóvel? Não vive o tempo da comunicação referenciando a uma data ou a um calendário. Qualquer calendário, gregoriano, muçulmano ou chinês, dispõe o tempo a partir de uma data zero, que conserva uma ordem cronológica e objetiva. O tempo do telemóvel obriga o utente a uma imersão tão profunda que ele perde as referências cronológicas. Isto porque se trata de um presente que prolonga o tempo do corpo ou o tempo da existência do corpo. Nem o telefone, nem nenhum outro dispositivo anterior produziu um tempo tão real e, por isso, tão imediatamente absorvente como o tempo do telemóvel. Porque nenhum outro ouve como se tratasse de um prolongamento natural do ouvido. Ouvir, conversar com um interlocutor através de um telemóvel é como se o ouvisse in vivo, com a diferença decisiva de não ter interferências, ruídos ou interrupções possíveis do exterior. Ouvir ao telemóvel é incorporar a voz do outro que fala para dentro de nós. Por isso, o tempo que vive o utilizador é o presente instantâneo, que se torna o único tempo real. Os referentes cronológicos desaparecem, o único referente é ele próprio, o seu presente instantâneo. Deslocou-se o ponto zero do calendário para o lugar do sujeito do telemóvel, que está agora no ponto zero. O passado cronológico deixou de ter duração e existência. Que Napoleão tenha vivido há 2 séculos, ou ontem, ou há 50 anos, é o mesmo. Isto pode-se ver todos os dias nas escolas. As dimensões do tempo virtualizam-se. Projetos, esperanças, expectativas, tudo isso existe na imaginação virtual, sem projeção no tempo, como para os conteúdos da memória. Na instantaneidade do presente não há lugar para efeitos que irradiem pelo passado e pelo futuro. O tempo do acontecimento desaparece. O sujeito vive numa bolha que encapsula o tempo. O instante é o único acontecimento que, afinal, não acontece porque é autorreferenciado. Não falando já, deixo de parte tudo o que implica o telemóvel como introjeção, para empregar um conceito psicanalítico, quer dizer, a incorporação do mundo na própria. Isto é importantíssimo. Vai explicar os selfies, o gosto pelos selfies. No cruzamento das experiências do espaço e do tempo, situa-se o modo como o corpo é afetado. Até aqui, até à revolução digital, a experiência do corpo era fundamental para orientar o indivíduo no espaço e no tempo. Viver o corpo significava impor limites ao espaço perceptivo, traçar fronteiras ao espírito, ao pensamento, aos sentimentos e emoções. Sem estes contornos insensíveis, o pensamento e os afetos expandir-se-iam para além do seu objeto e confundir-se-iam com o próprio espaço ilimitado. Ter a experiência do corpo é ter a experiência de um espírito situado e diferenciado das coisas. O espaço métrico e o tempo cronológico que precederam o espaço e o tempo da era digital supunham uma certa experiência do corpo. Com as tecnologias do numérico, tudo muda. A experiência do corpo já não impõe limites ao espírito porque tende a desvanecer-se. Nas múltiplas situações dos utilizadores dos dispositivos digitais, computadores, telemóveis, jogos de vídeo, etc., o corpo situado deixa de existir. O sujeito ou é sugado pelo ciberespaço, ou entra no virtual e confunde-se com ele, com os seus avatares.
ou quer todo ele tornar-se dispositivo, máquina digital. Em todos os casos, o corpo esvai-se, a fusão com o espaço virtual leva à perda dos limites do espírito e do pensamento. Passa-se qualquer coisa que se assemelha à experiência esquizofrénica do corpo. É o que experimentam os hackers, por exemplo, ou aqueles que passam 12 ou 14 horas diante do ecrã digital. É o que eles dizem, eu estou a tirar dados de inquéritos. Vemos hoje multidões de indivíduos de cabeça baixa, absorvidos pelo reflexo de si mesmos no telemóvel, andando nas ruas das cidades como andariam no deserto, do mesmo modo, solitariamente acompanhados. Por outro lado, todo o tipo de próteses e manipulações são atualmente experimentadas, com o fim de aumentar a receptividade dos sentidos, toda a gente sabe isto, ver para além do visível, ouvir para além do audível. É o próprio corpo físico que se altera, adquirindo poderes extra-humanos no mundo virtual, desde os implantes inteligentes à monitorização numérica dos sentidos, da anatomia e da fisiologia, passando pelas experiências de multiplicação de órgãos, de clonagem e de engenharia genética. No limite, o desenvolvimento da engenharia genética apontará para a construção de um corpo que já pouco terá de humano na acessão que damos habitualmente a esse qualificativo. Considerando todas estas transformações e linhas de desenvolvimento, com as suas direções próprias, verifica-se que elas obedecem a um fim mais ou menos escondido, ou inconsciente mesmo. O controlo do corpo e, através dele, da mente. O indivíduo que experiencia um espaço e um tempo sem limites torna-se mais vulnerável e, por isso, presa fácil de capturas políticas e tecnológicas. Do mesmo modo, o corpo individual a que se alteram os órgãos é, a priori, para os experimentadores, um corpo dócil e controlável. Quaisquer que sejam as melhorias terapêuticas que certas práticas possam trazer, é para construir um corpo controlável através de tecnologias digitais de controlo que elas se aplicam. Não se transforma o corpo para o tornar mais espontâneo, livre ou criativo. Não se enxertam próteses para melhorar e intensificar os seus poderes naturais, inconscientes e pré-verbais, cognitivos, afetivos, lúdicos. As suas capacidades de vida e de tradução entram num processo que implica o controle irreparável do natural pelo artificial. É impossível pensar no futuro da sociedade digital sem referir o fator essencial que o condiciona e molda: o capitalismo global financeiro. Se é possível hoje fabricar subjetividades que facilmente se adaptam a um tempo e a um espaço virtuais, ou que se dizem prontos para receber todo o tipo de próteses no seu corpo, é porque o indivíduo e a coletividade sofreram e sofrem uma imensa desterritorialização que abalou e desmantelou os estratos sociais mais profundos que os suportavam. A família e a educação, a relação cívica, as crenças tradicionais na justiça ou no Estado, o sentimento de segurança corporal, o respeito ancestral pelos velhos e pelos mortos, o laço com a terra natal, tudo isso se estilhaçou e se dispersou sob o choque e a pressão permanente do desenvolvimento do capitalismo, que não deixa pedra sobre pedra. Como viu Marx, as exigências do capital transformam tudo em mercadoria e hoje, numa escala que ele não podia prever, é a própria vida das pessoas que é trabalhada para produzir mais-valias. Isto acontece não só nas biopolíticas do poder político, mas na organização de programas que se poderiam chamar psicopolíticas do poder empresarial. Explora-se a psique dos indivíduos, exige-se dele um certo perfil psicológico que deve investir no seu trabalho. A hospedeira do ar tem de se mostrar afável, segura de si, sorridente. O jovem empregado tem de dar à empresa, estou a citar,
o seu desejo mais íntimo, a sua ambição de vida, a sua espontaneidade e o seu amor. E nesta fase do desenvolvimento das tecnologias, o digital põe-se ao serviço da sondagem e da exploração do inconsciente dos utilizadores e consumidores. Eu depois desenvolvia, mas não vale a pena, como atualmente, mesmo nas plataformas digitais, no-code platform, nessas plataformas digitais, última versão, se procura precisamente mapear e controlar o inconsciente. Quer dizer, a próxima fase do desenvolvimento do capitalismo empresarial vai no sentido de explorar o imenso continente, esse imenso continente que é o inconsciente, que é muitíssimo maior, mais vasto do que a nossa pequena consciência. E estamos já a ser condicionados por esse desejo. Aí, o inconsciente produz lucro. Bem, isto, para mim, este é um panorama muito rápido do que pode ser e do que está a ser fabricado como subjetividade. Subjetividade vulnerável, frágil, suscetível de ser apanhado. Apanhado por quem? Hoje, porque hoje se quer apanhar muito, pelo populismo. E também uma subjetividade que pode aderir a qualquer coisa que é de uma outra ordem. Eu então vou fazer uma muito também breve análise, descrição, análise do que se está a passar. Eu terei que fazer aqui umas explicitações à medida que vou desenvolvendo. Tudo isto, o que vai seguir-se é conhecido de vós, mas é ordenado de uma certa maneira. Um efeito já perfeitamente visível das transformações trazidas pela revolução digital manifesta-se no campo político. As eleições de Trump nos Estados Unidos e a de Bolsonaro no Brasil deveram-se decisivamente à emergência de um novo espaço público provocada a emergência pelas redes sociais. Espaço, no entanto, de características bem diferentes do espaço público dos mídia e da imprensa tradicionais, e mesmo do espaço público das sociedades rurais. Este último era controlado e submetido ao olhar e ao escrutínio da comunidade, e o espaço das redes sociais não tem controle nem limites morais impostos pelos costumes ou pela opinião pública, tornando-se assim propício ao rumor, à mentira, às fake news. Constitui um terreno de eleição para a proliferação dos populismos. Nas redes sociais, a comunicação de uma mensagem não passa por códigos ou filtros, é imediata, endémica, contagiante, determinada apenas pela efusão dos afetos. O indivíduo privado pode exprimir-se publicamente sem ter de se expor, sem romper a sua privacidade, por assim dizer. O princípio da carta anónima, a delação sem riscos, generaliza-se, estende-se a todo o tipo de mensagens, contamina e estimula a expressão, tanto mais que esta não obedece a nenhum código da escrita, podendo reduzir-se à pura reprodução da oralidade. Uma espécie de irmandade bizarra nasce entre os utilizadores baseada na impunidade comum da expressão privada, livre e total, mas camuflada num espaço público que lhe conserva o anonimato. Sem o olhar da lei, sem normas limitadoras, os indivíduos ficam preparados para sair à rua em massas ululantes. Isto é uma expressão de Elias Canetti.
bem preparados para acolher a mensagem do líder populista. E isto aqui é importante para mim. No meio do turbilhão das informações surge uma voz firme, segura, que sabe o que quer e parece saber o que se deve querer. O seu poder de atração é enorme. Provoca a adesão imediata e racional, estanca o desnorte. Envia mensagens simples que destrinçam claramente o bem do mal e a verdade da mentira. A voz, que existia já nas redes sociais, prolonga-se na rua por contaminação e osmose, multiplicando os seus poderes de sedução. As palavras do líder transformam a subjetividade frágil e vulnerável da era digital em sujeito rígido, fanático e agressivo do populismo comum. É o caso dos seguidores de Bolsonaro, de Salvini e de tantos outros. Consideremos agora a situação política que se desenha na Europa perante a força avassaladora e aparentemente imparável do populismo. As relações de força na Europa, isto é conhecido, modificaram-se subitamente depois das eleições para o Parlamento Europeu de maio de 2019. A taxa de abstenção, apesar de ter baixado relativamente às últimas eleições europeias, continua elevada, 40%, em Portugal 70%. Duas forças emergem: a extrema-direita e os ecologistas, enquanto os partidos democráticos do sistema sofrem, em geral, derrotas consideráveis. Como já se esperava em certos países, os movimentos populistas, com os seus líderes mais ou menos carismáticos, Salvini, Marine Le Pen, Farage, Orbán, obtêm grandes resultados. Surpreendentemente, os verdes surgem pela primeira vez como os maiores vencedores, o que não fora previsto pelas sondagens. Mais recentemente, nas eleições alemãs da Saxónia e de Brandemburgo, estas tendências confirmam-se. Os únicos partidos que subiram nos votos foram a Alternativa para a Alemanha e os verdes, a CDU e o SPD, grandes partidos democráticos, regredindo consideravelmente. Deste quadro geral, tiram-se duas constatações. As políticas dos partidos tradicionais não respondem às preocupações dos cidadãos nacionais quanto à Europa, pois a vitória dos verdes e dos populistas e a taxa de abstenção mostram que a maioria dos europeus não se interessa pelo projeto europeu veiculado pelas forças do sistema. Em segundo lugar, os ambientalistas e os extremistas da direita propõem ideias diferentes e mesmo diametralmente opostas da e para a Europa. Numa palavra, a União Europeia, tal como a conhecemos, está em crise, num processo de rejeição crescente por parte dos eleitores. Não vamos analisar aqui a crise da União Europeia. Interessa-nos apenas uma questão: de onde vem a emergência destes dois movimentos tão amplos, o populismo e o ecologismo, e qual o seu destino político? Respondemos já à primeira parte da questão no que respeita ao populismo. É possível indicar razões gerais para a sua proliferação atual. O capitalismo global, financeiro, que se apropriou das novas tecnologias pondo-as ao seu serviço, é certamente uma delas. Está a transformar a humanidade numa imensa sociedade de consumo e de ganância, atravessadas por desterritorializações gigantescas de imigrantes, refugiados e turistas. Do lado das subjetividades, vimos como a era digital contribui drasticamente para a transformação da experiência do espaço e do tempo num espaço-tempo virtual, sem fronteiras e referências. Da antiga realidade formadora de identidades coletivas e subjetivas, restam ilhéus prestes a desmoronar-se. Porque tudo à volta explode e implode, criando-se assim, ao mesmo tempo, linhas de fuga anárquicas, caóticas e incontroláveis que coexistem com as novas entidades digitais. No que respeita aos verdes, a constatação é simples. A situação de emergência climática, de destruição ecológica do planeta, faz-se sentir cada vez mais acentuadamente na vida cotidiana e na saúde das populações. E como tudo neste campo piora sempre mais do que se pode prever, sem sinal de abrandar,
a própria extinção da espécie humana tornou-se uma possibilidade, por assim dizer, real e não um fantasma catastrofista. Que vai acontecer? A grande luta que decidirá do destino da Europa, e não só, desencadear-se-á entre os verdes e os partidos e governos nacional-populistas. Os temas ambientais e os temas securitários estarão no centro dos discursos políticos, mesmo dos partidos democráticos tradicionais, que se esforçarão por roubar eleitores aos verdes e aos populistas. Repare-se que os temas dos verdes e dos extremistas da direita parecem excluir-se. Estes rejeitam a ecologia, as alterações climáticas planetárias causadas pelo homem, as políticas globais e o espírito cosmopolita que elas implicam. Pelo contrário, declaram-se soberanistas, nacionalistas e homofóbicos, racistas, xenófobos, tudo o que os ecologistas não são. Temos que perguntar, mas isto é estranho. Porquê? Porquê é que é assim? Não haveria possibilidade de os populistas serem também ecologistas? Como parece, por exemplo, que é um bocado o Boris Johnson. Não é por acaso que Trump, que saiu do Acordo de Paris, nega as alterações climáticas e que Bolsonaro, antiambientalista feroz, atribuiu os incêndios da Amazónia às ONG ambientalistas. Há uma incompatibilidade profunda entre o pensamento ecológico e as posições populistas. Na verdade, o futuro do planeta dependerá dos jogos e relações de poder entre três forças fundamentais: os movimentos ecologistas, os extremistas proto-fascistas de direita e a economia capitalista impulsionada pelas tecnologias digitais, em particular pela inteligência artificial e apoiada pelos partidos democráticos tradicionais. Eu não vou analisar esta terceira força, mas é a fundamental. Esta terceira força é a força das democracias e dos partidos democráticos. É a força, em Portugal, tudo isto está atrasado, todo este desenvolvimento é ainda incipientíssimo, mas, digamos, estas forças, e não há propriamente populismo, as forças tradicionais são o PSD, são os partidos tradicionais, o PS, etc., e que vão querer apoiar na luta entre as forças populistas e as forças ecológicas cada vez mais desenvolvidas no mundo, vai ser travada com uma força ali, uma terceira força sempre, que são os partidos tradicionais, que se vão ver, como eu citei, por isso citei a Alemanha e a França nas europeias, que se vão ver cada vez mais espoliadas dos eleitores por estas duas tendências. O que é que se joga na oposição radical entre o pensamento ecológico e o populismo? As duas posições são incompatíveis porque se baseiam em princípios antagónicos quanto à forma de conceber o próprio contrato social ou simplesmente a relação social que suporta a vida em comum. A luta ambientalista atual desenvolve-se num contexto único, o da ameaça radical à vida humana, à sobrevivência das espécies e aos ecossistemas. Nós podemos discutir isto, porque há aqui qualquer coisa de muitíssimo importante e dificilmente pensável. A ameaça cada vez mais perigosa e iminente, esta ameaça perigosa e iminente cresce exponencialmente, reduzindo a nada ou a pouco os tímidos passos que se dão para a contrariar. Só o acordar súbito e dramático da consciência ecológica mundial como consciência da iminência da morte planetária da humanidade poderá vencer a inércia dos espíritos e dos governos mergulhados no sono da azáfama neocapitalista.
significa isto um acordar a partir da iminência de uma extinção da espécie, o que é impensável na vida cotidiana que nós temos. Não é? Portanto, isto é interessante pensar e discutir. É toda uma revolução que acontecerá se ocorrer essa consciência ecológica mundial. Revolução que implicará necessariamente, primeiro, a deslocação da ecologia para o centro das prioridades políticas de tal maneira que as decisões de toda a ordem, da justiça e do urbanismo locais aos planos orçamentais nacionais decorrerão das opções ecológicas adotadas. Segundo lugar, as relações internacionais entre países dependerão de um poder ecológico mundial, o que transformará as regras vigentes atualmente do comércio, dos pactos militares e da globalização económica e financeira. Uma outra ordem jurídica mundial sobrepor-se-á às jurisdições nacionais. Em terceiro lugar, toda uma outra sociedade planetária, com outro tipo de laços entre seres humanos e outra coesão comunitária, nascerá. A ecologia transformará profundamente as mentalidades, de forma a poder reformular os sistemas políticos e a democracia. As relações dos indivíduos com o poder económico, com o poder tecnológico e também com o poder político do Estado serão modificadas. Na realidade, não se tratará apenas de uma revolução da cultura humana, mas uma revolução da civilização. Novas formas de interagir, de sentir, de produzir e de criar, novos modos de viver o espaço, o tempo e o corpo, eclodirão num contexto inédito que imporá outros laços com a natureza e com a sociedade. O que eu aqui escrevi, eu ouvi hoje, de uma outra maneira, aqui e ali, nas notícias que nós temos sobre os discursos da Cimeira do Clima em Nova Iorque. Não, isto que eu julgava que era uma novidade, não é novidade nenhuma, está a atravessar os espíritos com uma rapidez extraordinária. É um homem moderado, calmo, com toda uma moral cristã que nós conhecemos, António Guterres, que diz isto. Bom. Na realidade, como eu disse, novas formas de interagir, de sentir, de produzir, de criar, já li. O princípio da igualdade alargar-se-á ao género, à raça, às gerações. O laço social emanará do sentido de pertença à comunidade humana, que luta pela sobrevivência coletiva. O sentimento de pertença existe em todas as sociedades, funda a coesão social e a cultura. É certamente ele que subjaz àquele outro sentimento que Spinoza descrevia, dizendo que para cada ser humano, o outro ser humano é o melhor bem que pode existir. Nasce das primeiras relações do bebé e da mãe, como está provado largamente pela clínica e a psicologia clínica, posso citar vários autores, tendo a sua origem na herança genética da espécie animal. Todas as filosofias e éticas da relação com o outro pressupõem, afinal, a relação primeira de pertença à comunidade humana, despojada de traços de superioridade, de poder, de inveja e de desejo exclusivo de posse. A nossa tese é que a ameaça de extinção iminente da espécie humana poderá modificar radicalmente a lógica atual do laço social, constituindo um meio privilegiado para uma ação planetária, salvadora e libertadora. A relação com a morte modificar-se-á radicalmente e modificará tudo. O medo da morte coletiva transformar-se-á em sentimento de pertença à comunidade que mobiliza todos os humanos na luta pela sobrevivência. Isto pode ser desenvolvido, deve ser desenvolvido. É fundamental.
a nossa relação com a morte vai ou pode mudar. Agora, na verdade, mesmo que esta utopia ecológica nunca se realize, mesmo que o pensamento ambientalista não se aperceba disso, o que está em jogo na situação atual é uma revolução única nos fundamentos em que a história humana até hoje assentou. Do lado do populismo, o seu desenvolvimento galopante e imparável mostra que desabaram as últimas barreiras que se opunham à irrupção do ódio, da violência e do caos na vida política. Nesta fase da globalização financeira, o populismo aparece como a expressão última do cruzamento entre o discurso político e a economia capitalista. Isto fez com que a natureza própria do discurso político, que se revelava habitualmente só em períodos excepcionais de instabilidade e anarquia, eclodisse à tona do espaço público, tornando-se a regra. No discurso político tradicional, prometia-se sempre mais do que se podia cumprir. A promessa demagógica latente definia o discurso político, que implicava a aceitação tácita da sua sinceridade e também do seu incumprimento. Simplesmente, antigamente, o discurso político, a demagogia do discurso político era aceite. E é preciso notar que era preciso, precisamente, que o discurso político joga através, e joga-se, e é aceitável, e tem que ser assim, através de uma mentira social. Tem que haver essa mentira social. Para que, simplesmente, essa mentira social tem que ser contida entre limites. Não pode ultrapassar limites. E, sendo contida entre limites, que é preciso definir os limites, ela torna possível a nossa vida política, social, etc. O que eu quero dizer é que o discurso populista não faz mais do que exacerbar e levar a um limite esta demagogia definidora do discurso político. Portanto, o discurso populista, de certa maneira, sendo um desvio desse discurso normal, é também um prolongamento excessivo. Faz com que a natureza mesmo saia, a natureza desse discurso saia e se exponha. E se exponha e se pratique. Bom, o que significa que é um discurso de verdade, não é? Como dizia Hitler, eu digo a verdade de um discurso que as democracias escondem e com que elas mentem. Eu digo a verdade. Hoje, a demagogia, a mentira e a falsidade, fake news, o descaramento e o cinismo imperam no discurso populista que pôs a nu a verdadeira natureza do discurso, a sua mentira intrínseca. Na realidade, os valores de que toda a gente fala tendem a desaparecer para além do bem e do mal. Verdade e mentira confundem-se, o demagógico tornou-se tecnicamente possível e evaporou-se. É claro que este estado do discurso responde à situação de facto da sociedade. Desde a publicidade que promete sem limites, demagogicamente, ao facto de lidarmos cotidianamente com objetos de consumo irreais, virtuais, possuidores de poderes e virtudes hipermágicas, e à prática do mercado capitalista atual das tecnologias da informação, em que o amoralismo, a falta de escrúpulos perante as exigências da eficácia do lucro está a impregnar populações inteiras, como na China, como nas grandes cidades da China, onde as tecnologias digitais transformaram completamente os donos, proprietários de startups que são capazes de matar pai e mãe para ter uma eficácia maior, o que faz com que os
mesmo os tecnológicos da Europa digam que horror o que se está a praticar na China. Nós temos uma moral, etc. Chegou-se a uma situação em que é a própria sociedade que está a tornar-se inteiramente populista. Do embate entre estas duas tendências maiores que abalam as consciências políticas de cada vez mais pessoas em todos os países, o ecologismo e o populismo, o resultado é incerto. O conflito que agora se desenvolve podia ser uma oportunidade única para o destino da humanidade. O que está em jogo é a transformação radical do contrato social, a extinção das desigualdades e da injustiça, o controle e a mutação da violência e da rivalidade, o desaparecimento do desejo de poder. Isto é completamente utópico. Uma revolução, simplesmente, a extinção da humanidade, a extinção da espécie, de nós todos, dos filhos, dos netos, não é uma utopia. Não é uma distopia. Não é uma distopia. O que está em jogo é a transformação radical do contrato social. Uma revolução das instituições políticas e das relações humanas está inscrita no pensamento ecológico nascente, mesmo que ele não se venha jamais a manifestar. Um antagonismo irredutível opõe os princípios do ecologismo e do populismo. Um e outro pensam e agem de modo contrário no que diz respeito à relação com a terra e a natureza. E identicamente no que toca à relação com a sociedade. Enquanto os ecologistas visam a inclusão de todos na pertença a uma humanidade única, os populistas praticam a exclusão, a divisão, o ódio ao inimigo e a sua destruição. É a destruição das próprias fundações do laço social que está implícita na atitude populista. Neste aspecto, lembremos que o populismo europeu atual tem ligações confessadas com o neonazismo, só para falar nos Le Pen, de onde é que vêm os Le Pen, e através dele com Hitler e o Holocausto. O populismo atual traz com ele, afinal, mais ou menos escondido, mais ou menos inconscientemente, o Holocausto da humanidade. Pronto. Agora, isto são os esboços, o que eu fiz, não é? Podemos ir mais longe. Salve palmas, por favor. Professor, caramba, isto é duro. Bem, temos aqui um conjunto de reflexões muito vastas. Antes de passar a palavra ao público, eu queria só fazer aqui algumas perguntas. Professor, o seu retrato é um retrato desencantado, que vê uma humanidade a caminho de ser alienada e, portanto, um fim catastrófico, o fim da humanidade, e depois põe a sua esperança na ideia de nós temos medo da morte, como forma, bem, uma forma muito sintética. Azar dos azares. Nós temos assistido aqui neste palco um conjunto de pessoas que dizem que a esperança média de vida vai aumentar bastante nos próximos anos. Maria Carmo Fonseca disse aqui no ano passado que espera que até ao final do século XXI a esperança média de vida, portanto, aumenta até 140 anos, à custa de quê? À custa de um conjunto de técnicas da biomedicina, mas nomeadamente naquilo que a cientista está a trabalhar, que é o retardar o envelhecimento e, provavelmente, em termos teóricos, até inverter o envelhecimento. E, portanto, no longo prazo, em teoria, existe a expectativa até de se acabar com a morte natural. Bem, no seu cenário, estamos tramados. O meu cenário não tem nada a ver com isso. Então diga lá. Nada. Uma coisa é as esperanças de vida que não extinguem a morte. Não é? Se morrermos daqui a um século, aos 150 anos, morremos. Certo? Bom, porque é que não tem nada a ver com isso? Porque aqui o que se trata é da
nossa consciência de existência, da consciência de existência no presente. E o que se deve mostrar, poucos filósofos fizeram, é verdade, mostrar que essa consciência que nós temos, ou essa inconsciência que faz com que nós só possamos viver sem a consciência permanente da morte, não é possível. Por isso, certos filósofos, estou-me a lembrar de Sartre, por exemplo, recorria sempre a esta ideia de que nós julgamos-nos imortais, nós vivemos com o sentimento da imortalidade. Ele, os outros existencialistas, Simone de Beauvoir, insistem nisso, insistiam muito nisso. Mas é verdade. É verdade. Quer dizer que nós não pensamos e até agora é uma das condições para que nós possamos viver. Para que nós possamos viver, quer dizer, para que nós possamos deixar a espontaneidade da vida percorrer-nos, agir-nos, soltar o desejo, agir, fazer, etc, etc. Porque se nós estivermos, é assim que se pensa, se nós estivermos sempre sob o jugo e o peso do medo da morte, não fazemos nada, ficamos paralisados. Mas isto é uma análise muito superficial que eu estou aqui a fazer. Mas dá a ideia. Portanto, o que vai mudar é que, de repente, nós somos como aquela menina Greta Thunberg. É evidente, basta olhar para ela para ver que ela está, não sei como, psicologicamente ela faz isso, mas ela está a viver. Ela está a viver com a consciência permanente da morte possível da humanidade. Bom, para poder o fazer implica uma série de coisas. Mas o que eu quero dizer é que há uma mudança completa da relação com a morte. E eu estou a dizer que essa mudança completa vai operar-se num e noutro. Não é? Aqui, o que eu digo é que, utopicamente, se ela agisse em todas as coletividades, como na guerra, não é? Na guerra, sob as bombas, há ali uma sobrevivência, mas ainda sob o peso dessa consciência de querer safar-se para não pensar na morte. Ora, aqui é outra coisa que se passa. Portanto, era só para dizer, e não tem nada a ver com as estatísticas de que estava a falar. Ligado a este tema, aquilo que falou aqui é um tema recorrente da sua obra, que é o corpo. O que nós estamos a assistir é uma alteração do corpo, uma modificação do corpo. O corpo tem cada vez mais gadgets, mais equipamentos e tenderá provavelmente a transformar-se em qualquer coisa no futuro. O corpo está ligado ao sentir. O corpo é o que nos dá esta parte, pelo menos da parte das emoções, não dos sentimentos, mas das emoções. O que o professor está a querer dizer é que se nós perdemos esta nossa capacidade de sentir, de sermos mais animais, nós perdemos a nossa identidade e vamos ser integrados numa coisa qualquer e deixamos de ser humanos? É um bocado por aí? Não. Quer dizer, em primeiro lugar, perdemos a nossa identidade. O que é que isso quer dizer? Deixamos de ser humanos, por exemplo? Não, mas o que é que significa deixar de ser humano? É uma boa questão. Passamos a ser androides, robôs, bits e bytes dentro de um computador. Não estou a perceber a sua... A questão é que há uma tese de que nós somos fluxos de informação. Podemos falar um bocadinho sobre isso. E, portanto, se nós somos de fluxo de informação, hoje temos este aspecto de animal, com ser vivo, com células, etc. Mas no futuro podemos ser outra coisa que não isto. Há várias teorias sobre isso. Portanto, aqui a questão é, como o corpo para si, da sua obra, é tão importante, se nós nos transformamos, se deixamos de ter corpo, deixamos de ser humanos. Ou é possível... Mas não se pode interrogar assim. Deixamos de ter corpo, mas que corpo? Não é? Está a falar como se a minha identidade se definisse pelo meu
corpo próprio, como dizia a fenomenologia, quer dizer, este corpo que tem um contorno e que se acaba aqui nos limites da pele. Mas é o que nos distingue dos macacos, dos cães, dos... Isso é o olhar da ciência. Por exemplo, o olhar da fenomenologia mostra que o corpo não acaba aí. A prova que tem é se eu lhe fizer assim, ou assim não, pelos vistos, mas a pessoa faz isto. Porquê? Porque tem um espaço do corpo em que ele está. Espaço vital. Também. Como? Espaço vital. Não sei se é vital. É do corpo, em todo o caso. Quando está numa cela preso solitariamente ao fim de um mês, é capaz de já não ser vital. E já não ter mais do que o espaço do corpo reduzido aos limites da pele. Mas o corpo, o que eu disse, não se lembra talvez, eu disse que as tecnologias do corpo, a engenharia genética está a transformar o corpo de tal maneira que nós não o vamos reconhecer, possivelmente, dentro de 200 anos ou 300 anos. Já não será um corpo dito como nós, humano. Agora, o que eu entendo por corpo é uma coisa muito diferente disso. Não é o corpo definido pela medicina, não é o corpo definido pela anatomia. É um corpo que não acaba, é um corpo que se transforma. Isto é para ir à noção de identidade que falou. É um corpo que se transforma. Para mim, segundo um certo pensamento, uma das novidades que trouxe a filosofia do fim do século XX é precisamente a noção de devir do corpo. O corpo humano é o único corpo capaz de, no teatro, na imaginação e nas sensações, se tornar macaco, se tornar uma ave, se tornar um grilo, o que quiser. É único. Se bem que nos animais já haja esses tipos de transformação, mas muito limitado. Quer dizer, nós somos, por razões que têm a ver com a epigênese e a ontogênese, também, nós somos, repare, o que é que se passou na cabeça de um Kafka quando ele teve a ideia de fazer de um homem uma barata, transformar um homem numa barata na metamorfose de Kafka? O que é que se passou? Passou-se uma coisa que hoje torna-se evidente. É que nós estamos constantemente a mexer com materiais que são animais, minerais, etc, etc. Portanto, a nossa identidade é uma coisa que já não é definida por uma representação una. Se, já agora, como o Fernando Pessoa viu também, né? Nós estamos muito longe disso, nós portugueses. O Fernando Pessoa disse num pequenino texto, e muitos textos, mas estou a lembrar de um texto em que ele diz: eu sou cada vez mais eu próprio quando sou um número cada vez maior de outros. Ele não está a brincar. Ele viveu isso. Então o que é isto? Ele é cada vez mais ele quando pode cada vez mais ser outros. E na sua... por exemplo, na sua hierarquia de poetas, a sua categoria de tipologia de poetas, em que o último poeta, o que tinha mais riqueza poética, era ele próprio, mas antes dele era o Shakespeare. Subia-se. O critério de complexidade e riqueza era a capacidade de se tornar outro. O Shakespeare quase que se tornou, era capaz de se tornar outro, como o Fernando Pessoa. Isto é o que ele diz.